Não consigo montar frases em inglês. O ano é novo, mas o problema é o mesmo, né? Até tenho alguns vocabulários e tudo mais, mas na hora de montar uma frase, trava. Vem comigo que eu vou te ajudar. Eu sou o Ale da WeTrust, para quem não me conhece, né? E uma dúvida muito frequente que as pessoas têm é como montar frases em inglês, Ale. Não consigo montar frases, tenho muito problema, até sei algumas palavras, mas na hora que eu vou falar, eu travo, parece que eu pego uma palavra daqui, outra palavra dali. Às vezes isso funciona, mas nem sempre isso dá certo, né? Bom, vamos tentar entender um pouquinho por que às vezes isso funciona e às vezes não funciona. Essa parte de você aprender palavras, vocabulários novos, é realmente muito importante, mas a construção da frase nem sempre se dá em inglês da mesma forma que ela acontece em português, né? Então vamos a alguns exemplos. Vamos supor que você aprendeu o verbo have, né? Que é o verbo ter. Então você pensa, bom, se eu digo eu digo I have, eu tenho. Então se eu quiser dizer, por exemplo, eu tenho um carro, eu vou dizer I have a car. Correto? Correto, né? Esse é um exemplo que funciona. Eu pego ali as palavras, todas elas são ditas na mesma ordem e na mesma forma que em português. Porém, nem sempre isso vai funcionar, né? Se eu pegar aí, por exemplo, se eu quiser dizer que eu tenho, sei lá, 30 anos, eu vou dizer I have 30 years. Não. Por quê? Porque em inglês eu não digo idade usando have. Entendeu o problema? Nem sempre as frases se constroem da mesma forma em inglês como elas se constroem em português. Então como é que eu diria isso em inglês, né? Que eu tenho 30 anos, nem tenho 30 anos, mas né, se eu tivesse, como é que eu diria isso? Eu vou dizer I am 30 years old. Por quê? Porque em inglês você não diz exatamente que você tem determinada idade. Você diz o quão velho você é. Então por isso que é importante a gente ter um certo conhecimento do idioma, né, antes de tentar fazer isso daí, de pegar palavras e traduzir do português para o inglês, seguindo ali todas elas. Um outro exemplo muito comum é quando você vai pedir alguma coisa, né? Então, se você quer pedir alguma coisa aqui em português, você pede, eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Em inglês, é muito comum a gente pedir algo usando um can I have? Can I have? Então é totalmente diferente do português, né? Então qual que é a dica que eu tenho para vocês? Bom, em vez de aprenderem palavras soltas, aprendam frases. Aprendam frases. Então, por exemplo, vocês aprenderam a frase Can I have a coffee? Que quer dizer algo, né, parecido com se me vê um café, quero um café, eu gostaria de um café. Can I have a coffee? Por quê? A partir do momento que vocês aprendem uma frase pronta, vocês não têm que ficar pensando qual palavra eu vou colocar aqui, qual palavra eu vou colocar ali. Por quê? Porque a frase já está pronta, toda estruturada. Então, essa é a melhor maneira de vocês aprenderem. A partir do momento que vocês aprenderam uma frase já, por exemplo, Can I have a coffee? Vocês conseguem trocar alguns elementos desta frase para pedir várias outras coisas. Então, uma frase que vocês aprenderam, Can I have a coffee? Pode virar uma infinidade de frases, a partir do momento que você troca alguns elementos. Por exemplo, Can I have a cup of tea? Can I have a sandwich? Can I have a piece of cake? Aí vocês já conseguem mudar simplesmente o finalzinho ali da pergunta e tem uma variedade de coisas aí que vocês podem usar. Então, essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. Aprendam frases e troquem os elementos dessa frase. É muito mais fácil vocês aprenderem dessa maneira do que aprenderem palavras por palavras e palavra por palavra e ficarem ali montando uma frase na hora que precisa falar. Tá ok? Se você gostou dessa dica, dá um like aqui, compartilha esse vídeo com as pessoas e se inscreva no canal. See you guys!